Saudações, guerreiros. Nós chegamos ao final de mais um ano, um tempo de planejamento, de reflexão, onde nós vamos buscar planejar a nossa vida para esse novo ano que se aproxima. E eu quero levar você a uma reflexão de como planejar a sua vida à luz da palavra de Deus. Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que o escritor aqui, desse provérbio, ele nos ensina é que o planejamento ele é inerente ao homem. O ser humano precisa fazer planos para a sua vida, mas que a resposta desses planos, ou seja, a consumação, a concretização daquilo que se planeja, depende sempre de uma aprovação de Deus. A soberania de Deus, ela deve estar presente no momento dos nossos planejamentos. Quando nós vamos pensar a respeito do nosso futuro, pensar a respeito da nossa vida, nós devemos sempre levar em consideração que a palavra final, ela é sempre do Senhor. Mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando nós estamos colocando a nossa vida na direção e no propósito de Deus, nós temos que entender que às vezes nós planejamos coisas que estão fora da vontade de Deus, que às vezes nós planejamos algo que não se encaixa necessariamente na vontade de Deus para a nossa vida, para aquele momento. Nós temos um exemplo disso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo ele planeja no seu coração pregar a palavra de Deus na Ásia, algo que era extremamente correto, algo que era extremamente certo na visão do apóstolo, porque ele queria anunciar o evangelho de Cristo para as pessoas na Ásia. Mas a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo de Deus o impediu de fazer isso. Em um momento ele tem uma visão, um sonho, em que um homem da Macedônia passa a pedir-lhe ajuda para a Macedônia, falando: passa a nós a Macedônia para nos ajudar. Paulo então ele entende que aquele sonho é uma direção de Deus para que ele não fosse para a Ásia, mas para que ele fosse para a Macedônia. Então nós temos que entender que muitas vezes nós podemos estar fazendo planos que são perfeitos, que aos nossos olhos são corretos, mas que não estão enquadrados dentro da vontade de Deus, e estarmos sempre dispostos a dar ouvidos àquilo que Deus espera de nós. Outra coisa que esse salmo nos ensina é que é o coração do homem que planeja, que é uma responsabilidade nossa estabelecer planos e propósitos. Nós temos essa liberdade, apesar da soberania de Deus, de planejar a nossa vida, de não deixarmos a vida nos conduzir, mas de estabelecermos metas, propósitos, objetivos para serem alcançados. Então, que nesse tempo você possa fazer os seus planos, mas entenda o seguinte, irmãos e caros amigos, que os nossos planos, eles podem não corresponder àquilo que Deus espera de nós. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Então, muitas vezes, os nossos planos, eles estão contaminados por esse engano do coração. Às vezes aquilo que a gente, aos nossos olhos, pensa que é justo, que é reto, que é bom para nós, muitas vezes é fruto de um coração vaidoso, é fruto de um coração egoísta, é fruto de um coração que está cheio de planos e de propósitos. Nós temos que entender que o coração é algo precioso, que nós temos que ter muito cuidado com ele, porque a Bíblia fala que de tudo que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo que nós vamos fazer, tudo vai refletir aquilo que está dentro do nosso coração. E se o nosso coração ele estiver contaminado pelo egoísmo, pela ganância, pela vaidade, pela soberba, ou por qualquer dessas coisas, aquilo que nós vamos fazer vai estar, os nossos planos, as nossas ações, elas vão estar contaminadas por esses sentimentos. Coração não é o órgão que bombeia sangue. Coração é o centro das emoções, mas assim como
a partir do órgão que bombeia o sangue, todo o corpo ele é alcançado pelo sangue, pela vida que o sangue traz. Da mesma forma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão refletir em toda a nossa vida. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos planejando, porque o nosso coração ele é enganoso. Ele pode planejar algo que não está alinhado com a vontade de Deus. Nós temos que saber que Deus é quem sonda o nosso coração, quem nos prova e quem nos conhece. A nossa oração ela deve ser sempre nesse momento de planejamento, para buscar a Deus, para que Ele faça parte da nossa vida. Na verdade, a Bíblia fala que enquanto nós ainda éramos substâncias informes no ventre materno, o Senhor já conhecia todos os nossos dias e já havia escrito todas as coisas da nossa vida no seu livro. Em outras palavras, Deus já tem um plano para você. Deus já tem um plano para a sua vida. Inclua os planos de Deus naquilo que você está programando para o próximo ano. Inclua a vontade de Deus. Busque o Senhor para saber qual é a vontade dEle, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Medite nisso. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.